Oi, eu sou a Ana. Hoje eu vim contar um pouco da história da minha transição capilar. Bom, para você já se situar, qual a fase que eu estou da transição capilar, eu estou há 10 meses desde a minha última química. E eu não sei se eu posso falar que eu fiz o meu big shop, porque embora você esteja vendo meu cabelo cacheadinho assim, eu ainda tenho algumas partes lisas no meu cabelo. Isso aqui é meu cabelo finalizado, tá até um pouco molhado. Eu ainda tenho algumas partes lisas, algumas pontas lisas, principalmente na parte da frente do meu cabelo. A parte de trás eu tenho a impressão que já tá quase toda cacheada. Então eu conto ali 10 meses de transição, embora a decisão de ter entrado em transição não foi imediata, não foi quando eu estava fazendo a minha última química. Acho que o início é bem parecido com o de muitas de vocês, né, que estão passando por transição, já passaram. Eu era uma adolescente infeliz com o meu cabelo, não gostava, a moda também, né, a mídia não ajudava muito, porque eu tenho 30 anos, né, então a minha época de adolescência era uma época de modelos e cantoras de cabelo liso, escorrido, a gente não tinha tanta referência assim de cabelo cacheado. Então, assim, era sempre um cabelo muito armado, com muito frizz, muito difícil de lidar, muito quebrado. Enfim, eu odiava meu cabelo, não gostava. Durante muitos anos eu usei chapinha, escova, rodinha, né, que é aquele procedimento que você enrola o cabelo todinho, põe uma touca pra poder amanhecer com ele liso. E por volta de 2009 ou 2010, eu comecei a fazer a selagem, né, que hoje eu entendo que selagem progressiva, definitiva, botox, tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas até então, né, o que eu fazia era selagem. Eu comecei a fazer com a única diferença de que eu nunca fiz uma selagem para alisar totalmente o meu cabelo. O que eu fazia, desde o início de 2009, 2010, era fazer a selagem bem caprichada na raiz, e o restante do produto, ele praticamente só escorria no cabelo e passava na hora de passar a chapinha, né, que é a hora de selar a selagem, passava com menos vezes, e isso dava um efeito, inclusive eu gostei muito durante muitos anos no meu cabelo, que era uma raiz mais lisa e o restante do cabelo ondulava e no final ficava bem cacheado. Então era um efeito que eu gostei muito, assim, eu gosto de falar que eu não me arrependo de ter feito selagem, foi o que eu precisava, no momento que eu precisava, me ajudou muito com a minha autoestima. Então, assim, acho que a gente tem que ser, tem que ser consciente de que talvez, não é a decisão que eu tomaria hoje, mas na época isso me ajudou muito, foi muito bom pra mim. Então eu fazia essa selagem, que praticamente deixava o meu cabelo raiz lisa, comprimento cacheado, só que se você pensar aí um pouquinho, né, esse efeito não consegue ser duradouro, porque a raiz lisa vai crescendo, você vai retocando e aquela parte lisa do cabelo vai começando a dominar. Tanto que, assim, fazendo uma retrospectiva nas minhas fotos, eu vejo que, durante muito tempo eu consegui um efeito bonito de raiz lisa e cabelo cacheado no comprimento, mas isso não ficou sustentável. Tipo, a parte lisa começou a dominar o meu cabelo. Por mais que eu ainda usava um efeito mais ondulado, não usava muito aquele efeito escorrido, não tava ficando mais bonito, tava perdendo o volume, tava começando a ficar cada vez mais estranho. E aí, em 2017, se eu não tô enganada, eu fiz um corte meio radical, né, no meu cabelo. Eu sempre tive cabelo bem grande, assim, tipo na bunda, cacheado. E quando foi em 2017, eu fiz um long bob, tava bem na moda, eu tava, sei lá, a fim de mudar, tava meio louca da cabeça. E aí, praticamente, foi a vez que eu perdi todos os meus cachos, porque, como eu disse, né, aquela parte lisa, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e dominou o meu cabelo inteiro. E aí, não pensei muito nisso na época, continuei fazendo a selagem, só que ali eu perdi o meu cacho totalmente, né? Eu tava com o cabelo ondulado, liso ondulado. E aí depois, alguns anos depois, não me lembro exatamente quando, eu fiz outro corte, que aí eu cortei o cabelo bem curtinho. E aí realmente eu perdi, acho que até as ondas, né? Meu cabelo ficou com um efeito bem liso e o efeito ondulado eu fazia com chapinha, porque eu gostava, né? Eu fazia aquela chapinha girando, que aí eu ficava com o cabelo mais armadinho, ondulado, e era isso. Em 2018, em novembro, eu fiz a minha última selagem porque eu ia me mudei, né, nesse mês, que eu vim pro Canadá. E
quando eu vim, eu resolvi fazer a selagem antes de vir, porque era uma coisa automática, eu fazia automaticamente, tipo, nossa, preciso fazer minha selagem. E beleza, fiz minha selagem, vim pro Canadá e ok. Eu cheguei aqui, era inverno, então praticamente eu só ficava de touca, trabalhava o dia todo, chegava em casa, lavava o cabelo e secava com secador, porque não tem como você ficar com o cabelo molhado num frio de menos 20, que é o do inverno daqui. Então eu demorei muito a sentir ali a necessidade de fazer a selagem, de retocar. Pois bem, quando eu comecei a perceber que meu cabelo tava com a raiz inchando e ficando um efeito estranho, eu fui procurar, né, a respeito dos produtos aqui do Canadá e, para minha surpresa, eu vi que o procedimento, né, da progressiva, selagem, não é muito comum aqui. Eu não achei, para vocês terem uma ideia, pelo menos na cidade que eu moro, não achei nenhum salão que fazia esse procedimento, pelo menos nenhum salão canadense. Provavelmente deve ter algum salão de brasileiras aqui que faz o procedimento, mas eu não achei um salão próximo de casa ou dos salões maiores, não achei. Mesma coisa com lojas, porque acho que eu não comentei, mas eu mesma fazia minha selagem nos últimos anos, até eu mesma que fazia minha selagem. Então, eu fui primeiramente nas lojas, não achei nada parecido com esses produtos, e aí foi o momento que eu comecei a pensar como que eu ia continuar fazendo minha selagem de uma maneira sustentável, né? Até então eu nem estava pensando em transição. Cogitei trazer do Brasil, cogitei pedir pra minha mãe mandar pra mim, só que eu tava numa fase que eu tava tentando me desapegar um pouco das coisas do Brasil. Porque quando você muda pra outro país, assim, você chega, por mais que é maravilhoso, é uma experiência muito legal, você acaba sentindo falta de muita coisa do Brasil. E eu tô falando, assim, de coisas muito simples, tipo, por exemplo, pão francês. Então eu tava numa fase de tentar desapegar das coisas do Brasil, me adaptar às coisas daqui. E foi aí, talvez, que eu comecei a pensar, peraí, se aqui eu não vou ter acesso a esse produto, eu teria que importar, por que eu não uso essa oportunidade pra parar de fazer química? E foi aí que eu pensei, né? E daí começa toda a fase de pesquisa, de YouTube, de Instagram. E assim, até um dos motivos, né, pra eu estar fazendo esse vídeo, eu fiquei muito, muito, muito feliz de achar tanto conteúdo online, tanta menina compartilhando suas histórias, dicas, processos, fotos. E foi legal ver gente começando, tipo assim, entrei no YouTube, tinha vídeo lá, sei lá, 2 semanas atrás, a menina que acabou de fazer o Big Shop, ou alguém que tá com a química nos últimos 3 meses. E gente que já passou, já tá com o cabelo lá na bunda e, tipo, passou por todo o processo de transição. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a quantidade de conteúdo que eu achei. E é da minha vontade também poder retribuir produzindo meu próprio conteúdo e compartilhar um pouco dos meus desafios, das minhas dicas, principalmente para as pessoas que são tão ansiosas como eu e que não esperaram praticamente nada para poder sair torando o cabelo. Então, assim, como eu disse, última química desde novembro de 2018 e alguns cortes nesse trajeto. Sendo bem sincera, o que eu fui fazendo? Eu pensei assim, ok, vou esperar crescer pra cortar. Só que eu comecei a ficar muito impaciente com as 2 texturas do cabelo. Então eu comecei cortando aos poucos. Fui cortando, até que assim, o último corte que eu fiz assim mais radical, cortei mais ou menos no ombro, assim, na altura do ombro. Só que eu fiz uma cagada homérica, porque a parte de trás ficou muito errada, ficou tipo, na frente eu coloquei, mas atrás ele fazia uma, como se diz, né, sei lá, um balão, assim, ficou muito estranho. Tentei pedir pro meu marido me ajudar e cortar a parte de trás, mas assim, ficou horrível. E aí eu já tava ficando muito impaciente e tal, e meu Deus, que cabelo que me dando agonia, e eu resolvi então ir pra um salão. Eu cheguei no salão e praticamente eu falei assim pra moça, estou em transição, corta o que você achar que tiver que cortar aí. O que você achar que dá pra cortar pra eu ter um cabelo um pouco mais maleável, você pode cortar. E foi engraçado porque eu tive a impressão que ela mesma não quis cortar meu cabelo, ela mesma ficou com medo, ficou com dó. Mas acabou que ela fez um corte bem mais curto. E o melhor de tudo foi porque ela cortou atrás de um jeito que atrás ficou legal, ela tentou deixar uma frente maior, então assim, ficou um corte legal. Só que um problema, né, que é o caso do meu cabelo, é que as partes que eu tenho mais ponta lisa são as partes da frente. Então, assim, o primeiro corte que ela fez, ela deixou a parte da frente bem maior, que é um corte muito bonito, inclusive, pra quem faz Big Shop ali, ou tá com cabelo curto, simplesmente gosta de cabelo curto, recheado.
que é aquele penteado que atrás é mais curto e na frente ele é maior. Só que pra mim ficou pior, porque destacava aquela parte lisa da frente. Então assim, você pode reparar que essa parte minha da frente aqui tá menor. E isso foi euzinha mesmo, que fui cortando. E de vez em quando eu vou lá e corto mais um pouquinho. Mas assim, eu cheguei num ponto que agora eu consigo usar meu cabelo tranquilamente, finalizar e usar ele cacheado, então eu já tô bem satisfeita. Por enquanto, não pretendo cortar mais e esperar aí o cabelo crescer. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha simples história de transição capilar. Me deixe saber se você quer alguma coisa que eu possa compartilhar pra te ajudar de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz com isso. Mas, de qualquer forma, me segue no Instagram. Eu vou estar sempre postando alguma coisa sobre o meu cabelo, porque pra mim isso é um processo importante, tem muito a ver com a construção da minha autoestima, que precisa sempre de uma manutençãozinha, a gente precisa sempre estar se cuidando, se amando e lembrando que a gente é importante, que a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aberta a poder contribuir. Vou ficar muito feliz de poder contribuir se você tem dúvidas, se você tem perguntas sobre meu cabelo, sobre, enfim, qualquer coisa, estou totalmente aberta. E é isso. Valeu e não desista da transição.